Olha, vou trazer já logo no início do Band Cidade e o quadro Me Chama Que Eu Vou. Toda semana eu vou até ao atendimento do telespectador que nos pede aí alguma situação e a gente sempre tenta levar em consideração aqueles casos mais graves, que possa realmente ser aí uma porta de entrada para poder ajudar essas pessoas. A partir de agora, Me Chama Que Eu Vou. E eu fui até a casa do Yuri e da Paula. São os pais do pequeno Gael, de apenas 10 meses de vida. Eles mandaram uma mensagem para mim pedindo para ir até a casa deles, conhecer de perto a história do Gael e como funciona a luta diária deles para poder cuidar dessa criança abençoada, linda, maravilhosa que Deus deu para eles. Agora a gente vai trazer essa reportagem. O Onofre Arantes estava comigo e a gente conta um pouquinho do que é essa história do pequeno Gael, de 10 meses de vida. Me chama que eu vou. Nós viemos hoje até o setor dos funcionários aqui em Rio Verde para contar a história do pequeno Gael. Uma criança que nasceu em outubro do ano passado no Hospital Materno Infantil aqui em Rio Verde. De lá para cá, a mãe percebeu algumas situações. No início deste ano, ela percebia que o Gael não movimentava a cabecinha, não movimentava as perninhas e isso foi chamando a atenção. Em abril deste ano, a família decidiu levá-lo a uma consulta de emergência aqui na unidade de saúde do São Tomás. Lá foram bem atendidos pela doutora Bianca. A profissional percebeu que ele tinha algumas questões que poderiam levar a um diagnóstico de uma doença que se chama atrofia muscular espinhal, conhecida no nosso país como AME. Ela direcionou então para uma geneticista, uma profissional da área, para poder fazer essa averiguação. E após os exames realizados, no final de maio saiu o diagnóstico de que ele estava realmente com essa atrofia muscular espinhal. Dado o diagnóstico, o Gael precisaria então de uma medicação que custa 7 milhões de reais. Só que essa medicação só é fornecida pelo poder público de 0 a 6 meses de vida. E o Gael já estava com 7 meses, por questão de 1 mês. Não deram a medicação para o Gael. Além dessa medicação, ele faz uso contínuo de um outro medicamento que custa 70 mil reais. Esse o Estado fornece e o Juarez Barbosa disponibiliza para a família. Mas o de 7 milhões agora está na questão judicial. Só que além dessa medicação que está aguardando aí o Gael, existem vários outros custos. Para contar um pouco dessa história, nós viemos aqui na Rua 4, onde mora a Paula e o Yuri, que são os pais do Gael. Bom dia, tudo bem? Viemos conhecer um pouco mais da história do Gael. Obrigado. Vamos lá. Hoje, o nosso pequeno Gael utiliza esse medicamento aqui, que é o Risdiplam, fornecido pelo governo estadual. Essa medicação custa mais de 70 mil reais, mas o Estado fornece. A medicação de 7 milhões, essa ainda o Gael não tem, está buscando judicialmente. E durante todo o dia, o Yuri e a Paula ficam aqui no cuidado do pequeno Gael, que fica nesse respirador. E ele não pode sair desse respirador, né, Paula? Não pode. Ele não pode sair por causa que ele sente fadiga, né? Por causa que o problema dele vai atingir os músculos, e o pulmão tem músculo, e aí vai fechando, por causa da doença, vai avançando. Hoje ele está com 10 meses, e aí por causa disso ele vai perdendo. Por mais que ele está com o aparelho, vocês podem observar, a barriguinha dele fica bem cansada, mas com o aparelho ajuda ele a respirar melhor. Com o aparelho ele ainda puxa um pouquinho a respiração, né? Mas o aparelho já ajuda um pouco. Sim, o aparelho ajuda um pouco. Aí ele consegue dormir melhor e só tira para tomar banho e para comer mesmo. Às vezes as pessoas estão olhando em casa, né? É uma criança tão linda, tão abençoada, o Gael, um bebê tão bonito. Aí eu perguntar, mas o que essa doença faz? O que é essa atrofia muscular espinhal? O que a médica passa para vocês sobre essa doença? Essa doença ela vai atingindo os músculos, vai paralisando a criança, ela perde os movimentos das pernas, das mãos. Graças a Deus o Gael ainda mexe as mãozinhas, mas a perninha ele não dá conta de levantar mais e ele ainda mexe o pezinho um pouco. E também não tem firmeza no pescocinho, e o pescocinho dele é mole. Mas com a medicação que ele precisa tomar, ele pode recuperar tudo isso, ter uma vida normal? Se ele tomasse agora, por exemplo, sim. Mas se demorar, aí não pode.
É uma luta contra o tempo. Quanto mais demorar, mais sequelas podem ficar. Sim, mais sequelas fica. Aí corre risco até de perder a própria vida. Aí é uma coisa que a gente não quer, né? Mãe nenhuma não quer perder um filho. E ele é o único que a gente tem e agradecemos a Deus por ele todos os dias. E estamos na luta e vamos até o final. A gente vê que você e o Yuri são fortes, né? Fortes que a gente fala assim, vocês lutam aqui, criam com muita força a luta para poder cuidar do Gael. Mas como é que fica o coração da mamãe diante de uma situação como essa, de estar dependendo ali de uma situação judicial, de correr contra o tempo? Ah, não é fácil, porque a gente tem medo, né? Porque ele pode dar uma parada respiratória, ele não pode engasgar, toda comida tem que ser dada devagar. Então, tudo nele é devagar. Se uma criança leva o tempo para aprender as coisas, ele não pode nem andar. Então, assim, é muito doído para uma mãe ver um filho a cada dia perder um pouquinho de vida. O que passa na sua cabeça quando você vai dormir? Muita coisa. Muito medo. Consegue dormir? É a pergunta. Não dorme. Não dorme. Eu não durmo, meu esposo não dorme. Porque temos que vigiar o aparelho também. Não podemos dormir. E temos que ficar 24 horas em cima dele. Até essa vacina sair. Infelizmente. É a esperança da família, né? E é uma esperança, Yuri, que depende agora da justiça, né? A que passo estamos em relação àquele outro momento que a gente mostramos a história do Gael, em relação a essa vacina que custa 7 milhões de reais. E aí o que mais chama a atenção, né? Onofre, pasme, você que é pai. Pasme, você que está em casa. O governo fornece essa vacina, só que de 0 a 6 meses de vida. E o diagnóstico do Gael saiu com 7. O que está valendo a vida de uma pessoa? Dias? São dias que definem se vai salvar, melhorar, ter qualidade de vida para alguém em relação à medicação? O que define o prazo de uma vida são dias? São meses? Que país é esse que nós estamos vivendo? Que situação é essa? Qual é essa regra? É baseada em quê? Salvar uma vida agora é relacionada à quantidade de meses do diagnóstico, da descoberta da doença? Essa é a pergunta que fica. Salvar uma vida hoje, o que difere são dias? Daqui a pouco a gente vê a segunda parte dessa reportagem com o Yuri, com a Paula e com o pequeno Gael. É por ele que nós estamos aqui neste momento nessa reportagem. E é por ele que eu peço que você que está aí do outro lado da tela permaneça com a gente, acompanhe a segunda parte da reportagem que a gente vai mostrar já na sequência. Vamos voltar aqui para a história do pequeno Gael, falando com os pais, com o Yuri e com a Paula e contando um pouco dessa história e dessa luta que eles seguem travando para buscar uma medicação milionária de 7 milhões de reais. Vamos acompanhar agora a segunda parte dessa reportagem na tela. Acho que está na hora da gente rever muitas coisas no nosso país e uma delas é essa. Mas enfim, enquanto isso não muda, a esperança está na justiça, né, Yuri? Sim, a esperança está na justiça, né? E a gente teve um pequeno avanço já esses dias, né? Que o governo forneceu para a gente um documento que a gente precisava, a pedido do juiz, né? Graças a Deus esse documento veio através do governo do estado e agora é esperar a decisão do juiz. Essa decisão depende de quê? Tem alguma outra documentação que vocês precisam ter? Tem um prazo estipulado? O advogado fala sobre isso? O prazo estipulado é de no mínimo 90 dias. No máximo, assim, até 6 meses, mais ou menos. Esse é o prazo estipulado que tem pelo pedido judicial, né? Pela decisão entre o juiz e o governo. Falar em governo, vocês têm uma negativa do governo estadual. Mas, por exemplo, vocês têm uma negativa do governo federal que poderia ajudar a acelerar esse processo? Não, ainda não temos ainda. É um documento que a gente também vai precisar para poder apresentar para o juiz, né? O governo não forneceu medicação e não está fornecendo até o momento sequer a negativa dessa medicação. Exatamente. Enquanto isso, vocês ficam aí na luta contra o tempo. Na luta contra o tempo e mantendo os tratamentos dele em casa. Qual é o tempo que o Gael tem para tomar essa medicação? O tempo que ele tem é até os 2 anos de idade.
né? Ele não pode tomar essa medicação após 2 anos. Isso já é regra da indústria farmacêutica mesmo. Então, pela indústria farmacêutica, ele tem de 0 até os 2 anos de idade para tomar essa medicação. E mesmo assim, quanto mais tempo demorar, maiores podem ser as sequelas. Maior vai ficar as sequelas, a doença avança, né, com o passar do tempo, e mais perda de movimento, mobilidade ele vai ter, né? Então, a cada dia que a doença avança, ele vai perdendo o movimento do braço, vai perdendo o movimento das mãos, né? Só que ele só não está perdendo muito devido que ele toma uma medicação de uso contínuo, que é o Ridisplan. Esse Ridisplan, ele já ajuda a retardar um pouco a doença. Então, e é esse medicamento aqui, né? O Ridisplan, esse aqui é fornecido pelo governo estadual, né? Mostra aqui pra gente, Onofre, é uma medicação específica, ela custa cerca de R$70 mil, ela é fornecida aí pelo governo estadual através do Juarez Barbosa, e essa medicação é o que ameniza um pouco. É o que ameniza um pouco, aí entra com essa medicação junto com também a fisioterapia, a fonoaudióloga, que também o tratamento de fisioterapia ajuda bastante. Então é um tratamento diário, é uma rotina diária, né, para que ele consiga manter os movimentos dos braços, mãozinhas, porque da perna ele já não consegue mexer. A gente está mostrando aqui, e eu falei para o Onofre, a gente vai fazer sem corte, para você ver como é que é a rotina. Durante esse período que a gente está aqui fazendo a matéria, a Paula já teve que parar ali por 2 vezes para dar atenção, agora para dar água, né? O Gael estava no chorinho, agora novamente. Talvez pode ser até um pouco também a aproximação aqui, o barulho, né? Vamos chegar um pouquinho para cá, mas é para mostrar para vocês que está em casa qual é a rotina dessa família, né? A luta para poder dar qualidade de vida aí pro Gael. Ó, esse aí Esse aqui é um filtro. É o filtro, né? Esse aqui é um filtro antibacteriano, né? Aquele ali também é outro filtro que ele precisa. Isso aqui também tem gás, que a gente tem que comprar esse filtro, tem que comprar daquele outro filtro, né? E essa mangueira também, a gente tem que comprar, tem que ficar trocando. É pela questão do ar que ele respira. Isso. E essa máscara também a gente comprou. A gente tem só 2 máscaras, né? A gente não precisa ter mais, porque a gente já tem uma reserva. Só que o valor dessa máscara também é caro. Ô Yuri, é esse ponto que eu ia chegar. Além dessa questão aqui da medicação que recebe do governo, que é esse que eu estou em mãos aqui, desse que está esperando de R$7 milhões, tem vários outros gastos, né? Por exemplo, o Gael precisa de fisioterapia, precisa de fonoaudióloga, precisa de acompanhamento também do neuro, também, né? Neurologista, tem que fazer o acompanhamento. São muitos processos no decorrer do mês, né? Muitos gastos. É muitos gastos. Muitos gastos que eu e a Paula tem que correr atrás, né? Tem que fazer rifa, tem que vender galinhada, né? Tem que vender bombom. Aí junto com o outro salário que eu tenho. E aí junto também ajuda de alguns parentes que estão nos ajudando também. Por baixo, em menos de 8, 9 mil não fica. Se juntar dá mais ou menos uns 6 mil mais ou menos por mês. Isso fora os gastos, né? De casa, né? Como pai de família, alimentação, água, energia. Né? Também tem alguns equipamentos que o Gael vai precisar, né? A gente tem uma banheira especial para ele que a gente teve que comprar, né? O equipamento para pódio. Então tem os outros equipamentos que o Gael vai precisar. Talvez ele pode estar precisando também de uma cadeirinha uma cadeirinha de apoio. Talvez ele vai precisar, a gente vai depender da resposta da fisioterapeuta e da fonoaudióloga, que é essa que define o que o Gael está precisando. Inclusive eu tô com alguns papéis aqui, Onofre, ó. Esse aqui, por exemplo, é o relatório que mostra a atrofia muscular espinhal do Gael, né? A documentação que feita pela doutora Samara, que foi quem realizou esse diagnóstico, né? Através dos exames. Foi detectado no primeiro momento na unidade de São Tomás essa suspeita, e aí confirmado depois pela doutora Samara, que é a geneticista. Esse aqui é o relatório que confirma a doença do Gael. E aqui, a receita da medicação que ele precisa. Essa aqui é a medicação que custa R$7 milhões, que pode dar ao Gael uma qualidade de vida e, claro, deixar o coração da mãe e do pai, do Yuri e da Paula, mais tranquilos. E esse relatório aqui, é claro, vai ser embasado também no pedido judicial para poder fazer essa solicitação. Mas nesse primeiro momento, o que precisa? A gente precisa da sua ajuda, você que está em casa. Vem cá, olho no olho comigo. Você é pai? Você é mãe? Como é que você estaria hoje se você estivesse na situação da Paula e do Yuri? Se coloca no lugar aqui dessa família, do cuidado com o pequeno Gael. Como é que o seu coração estaria
neste momento. O que você faria para dar qualidade de vida para o seu filho se fosse uma situação semelhante? Eu acho que a melhor forma da gente entender a necessidade do próximo é se colocar no lugar dele. O Yuri é um homem de bem, trabalhador e que está fazendo de tudo para dar uma qualidade de vida para o filho. A Paula é uma mãe guerreira, batalhadora, que dorme pouco e cuida muito do filho Gael. E tudo que eles querem é dar mais qualidade de vida para ele. Nós vamos deixar aqui algumas situações que você pode ajudar, seja através de Pix, diretamente para a família, seja através dos projetos que eles estão realizando, como da galinhada, que vai acontecer agora em setembro, onde você pode comprar e ajudar também, e da forma que você puder. Porque além de esperarmos a justiça, a gente também tem que ajudar o Gael a ter qualidade de vida agora. E a família precisa desse suporte, com os gastos da terapia, neurologista, com os gastos também de fonoaudióloga, né? Porque todos os profissionais são pagos, né? Então eles precisam ter esse valor para conseguir pagar, e também todos os itens que o Gael precisa no dia a dia. Enquanto isso, Justiça Brasileira, confiamos em vocês para ajudar o Gael ter o que é de direito dele. E que a gente espere um mundo melhor, com decisões melhores no nosso país. Uma decisão de salvar a vida, de dar uma medicação que pode salvar uma criança, não pode estar concentrada em alguns dias. O Gael precisa de mim, precisa de você, precisa de toda a nossa união. E ele vai ter, eu tenho certeza disso. Você que está assistindo a gente, aqui na tela tem o telefone de contato do Yuri, que é o pai do Gael. Se você quiser entrar em contato agora pelo WhatsApp ou fazer uma ligação para o Yuri, conversar de alguma forma, ajudar da forma que você puder, será bem acolhido. Posso te garantir, eu fui lá para vir em loco de fato e poder te falar. São pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, dedicam demais. A casa, o barracão tem 2 cômodos, mas com toda a simplicidade, é tudo organizadinho, com todo o amor e carinho para o Gael. E eles precisam agora, primeiro, que a justiça faça a parte dela e faça com que o governo passe esse medicamento para eles, que é de direito. E é uma vergonha ter que ir para a justiça para solicitar algo que está na nossa Constituição. Todos nós temos direito à saúde, e nesse caso a saúde do Gael depende desse medicamento. E ainda tem os outros vários gastos. São mais de R$7.000 mensais fixos assim, ó, de gastos para poder cuidar e dar uma qualidade de vida para o Gael até essa medicação chegar. E eu tenho certeza que a gente pode fazer isso. Tem vários empresários acompanhando a gente agora. Tudo que Deus te deu, é hora de você poder estender a mão ao próximo e ajudar. E tem muitos de um coração gigante, de uma humildade tremenda. Pessoas do agro, né, que tem aí, graças a Deus, um sucesso muito grande nas suas empreitadas, que podem contribuir neste momento, que podem ajudar, né, que fazem aí sempre ações bonitas, como a gente vê no Hospital do Câncer e tantos outros lugares. O Gael precisa desse apoio também nesse momento, dessa ajuda. A família precisa. O WhatsApp está aqui, o telefone da família está aqui. E aí, se você quiser fazer um Pix, se você quiser ir lá levar, se você quiser conhecer o Gael de perto, entre em contato aqui com o Yuri e com a Paula através deste contato, tá? E que Deus dê em dobro para você, que nunca falte. E Justiça Brasileira, esperamos em vocês para que esse medicamento seja entregue a quem precisa, no caso, ao Gael. E lamentável chegar a tal ponto, né? Olha, a Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Proteção ao Torcedor, vinculado à DEIC, deflagrou na manhã desta terça-feira em Goiânia e também em Aparecida de Goiânia, ali na região metropolitana, a Operação Invasores. A Gabi Renasce chega ao vivo, vem comigo aqui que a Gabi traz as informações pra gente aqui na tela do Band Cidade. Ô Gabi, fala mais pra gente sobre este caso, boa tarde.